Anarquia é um conceito político que prega a eliminação de qualquer forma de governo compulsório. É uma palavra de origem grega, onde an é um prefixo de negação e ar que significa autoridade. É o nome que se dá a um princípio ou a teoria de vida e a conduta que concebe uma sociedade sem governo, onde se obtém a harmonia, não por submissão à lei, nem obediência à autoridade, mas pelos livres acordos estabelecidos entre os diversos grupos, territoriais e profissionais, livremente constituídos para a produção e o consumo, e para a satisfação da infinita variedade de necessidades e aspirações de um ser civilizado. A origem do anarquismo é considerada por alguns como algo bem antigo, o que é justificado através de diversos textos de autores de um passado distante. Porém, sem dúvida, o anarquismo em sua forma moderna é bem datado, fruto do iluminismo e especialmente das ideias do filósofo Rousseau, em torno da centralidade moral da liberdade. Outros intelectuais vieram depois formulando concepções políticas e econômicas do anarquismo, até chegar à ideia de ausência total de um Estado e formação de sociedades voluntárias. O primeiro a efetivamente se declarar anarquista foi o filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon, considerado por algumas pessoas como fundador da teoria moderna do anarquismo. A ideologia da anarquia ganhou vários seguidores e desempenhou um importante papel entre as sociedades do século XX, momento que repercutiu com maior força. O anarquismo esteve presente os seguintes seguidores da Revolução Russa de 1917 e nos movimentos civis da Espanha. A ideologia conquistou muitos trabalhadores europeus, que trouxeram as ideias quando migraram para o Brasil nas décadas finais do século XIX e nas décadas iniciais do século XX. Em território brasileiro, os imigrantes, sobretudo italianos, ajudaram a difundir os preceitos do anarquismo entre os trabalhadores e a ideologia anarquista foi fundamental para a eclosão das primeiras greves brasileiras ocorridas na década de 1910. Até a Segunda Guerra Mundial, o anarquismo permaneceu muito forte entre os movimentos operários, mas depois perdeu a característica de movimento de massa. Ainda assim, continuou influenciando revoltas populares como o Maio de 68, na França, o anti-poll tax no Reino Unido e os protestos nas reuniões da Organização Mundial do Comércio. A anarquia, ao contrário do que imagina a cultura popular, nada tem a ver com a ausência de ordem, mas sim com a ausência de coerção. Ou seja, anarquistas são basicamente contra qualquer ordem hierárquica que não seja livremente aceita. A noção equivocada do movimento foi promovida pela oposição política e movimentos religiosos ao longo do século XX. Da mesma forma, ataca-se erroneamente o anarquismo, acusando-o de ser um movimento sem solidariedade, enquanto, na verdade, o anarquismo tem como preceito básico o auxílio mútuo entre os homens. O anarquismo, para bem saber, passa por preceitos que são fundamentais. O anarquismo é a emergência de um sentimento puro que permite a cada um desenvolver seu próprio instrumento intelectual, ou seja, é um princípio de não doutrinação. Como negam a hierarquia e as estruturas organizacionais, a sociedade anarquista deveria ser baseada na flexibilidade e na naturalidade das organizações. Essa sociedade seria organizada através de um federalismo libertário, que subdividiria a sociedade de modo que pudesse potencializar as interações humanas e sociais. E, claro, todos os indivíduos teriam responsabilidades individuais e coletivas. Ainda assim, como acontece nas ideologias humanas, o anarquismo também não é único. É formado por várias vertentes interpretativas. Uma delas é o mutualismo, que propõe uma ordem espontânea sem uma autoridade central e em um modelo de sociedade que se preocupa com a reciprocidade. A vertente individualista do anarquismo enfatiza a vontade do indivíduo sobre quaisquer tipos de determinantes externos. Já a vertente social do anarquismo defende um sistema de propriedade pública, dos meios de produção e também o controle democrático das instituições. Representa a maior escola de pensamento anarquista. Há ainda as numerosas correntes pós-clássicas, como o anarcofeminismo, que une o feminismo radical e o anarquismo pós-esquerdismo, que procura se afastar da esquerda política tradicional. O anarquismo pode ser definido como uma doutrina, conjunto de princípios políticos, sociais e culturais que defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação política, econômica, social e religiosa. Em resumo, os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade total, porém responsável. Os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade dos indivíduos, solidariedade, apoio mútuo, coexistência harmoniosa, propriedade coletiva, autodisciplina, responsabilidade individual e coletiva e forma de governo baseada na autogestão. Quando falamos em anarquia,
Muitos acreditam que a expressão tem a ver com qualquer evento ou lugar carente de organização. Contudo, essa apropriação contemporânea está bem distante das teorias que integram o chamado pensamento anarquista, estabelecido logo depois que as contradições e injustiças do sistema capitalista já se mostravam visíveis no século XVIII. Conforme já salientado, os anarquistas concordavam que toda instituição dotada de poderes impedia o alcance da liberdade. Dessa forma, o Estado, a Igreja e muitos costumes são criticados na condição de verdadeiros entraves para o alcance de um mundo regido por pessoas livres. Paralelamente, as diferenças que identificam as classes sociais também seriam combatidas por meio da extinção das propriedades privadas. Não se faz mais do anarquismo a ideia da ideologia criada na segunda metade do século XIX para resolver os problemas da classe social vítima de exploração. Hoje, o anarquismo é tido como um estilo de vida a ser adotado por qualquer pessoa pertencente a qualquer classe. Atualmente, para ser anarquista, basta ter disposição para protestar e parece mesmo que o anarquismo tenha se resumido a se fazer protestos.